Pessoal, vamos trabalhar agora com Transition e Transform. Então, penúltimo tópico dessa aula, vamos começar pelo Transition. Qual que é a ideia do Transition? A ideia do Transition é que, caso eu vá trocar o estilo de algum componente, que eu faça essa troca de estilo de maneira um pouco mais suave. Por exemplo, quando nós fizemos páginas lá que tinha um link e eu colocava, né, o seletor utilizando a pseudoclasse hover, ou seja, quando o mouse estivesse por cima do link, eu trocava o fundo do link, certo? Sensação para o usuário que de fato ele está em cima do link, tudo bonitinho, além do dedinho, obviamente, tá? Mas eu posso fazer o mesmo efeito, por exemplo, para botão. Se eu estou no botão, a hora que eu estou em cima de um botão, por exemplo, não faz o dedinho do link, né? Eu posso também dar essa sensação para o usuário, que de fato ele está em cima de um determinado componente. E não só isso, tá? A gente pode aplicar diversos outros efeitos além da troca de cor. Por exemplo, a gente vai ver sombras mais à frente. Eu posso, na hora que o cara estiver com o mouse, por exemplo, colocar sombra. Ou ainda, pelo simples fato de eu já trocar o meu estilo CSS, tá? Por padrão, sem o usuário necessariamente precisar estar com o mouse por cima, isso daí já gerar algum tipo de transição barra animação. Não vou usar o termo, tentar não usar o termo animação, porque existe animação com o CSS. Está fora do escopo desta parte do curso. Mas tem, tá? Mas, de fato, o objetivo é fazer essa transição, portanto, de estilos de maneira mais suave. Bom, nós podemos trabalhar aí com 3 propriedades individuais do transition, ou com a propriedade abreviada, com shortcut, no qual eu consigo especificar as 3 propriedades de uma só vez. Começando pelas propriedades individuais, né, nós temos o transition delay, que vai especificar o tempo, tá, que vai levar para começar a trocar o estilo. Certo? Então, delay significa postergar, né? Adiar. O transition duration é o tempo que vai demorar, tá? Para não começar, mas para fazer a troca do estilo, certo? Então, por exemplo, eu tenho lá um botão amarelo e eu falo que se o cara estiver com o mouse em cima, ele vai passar para a cor verde. Então, essa transição do amarelo por verde, tá? Se eu quero que ela demore 1 segundo, eu vou colocar aí dentro do transition duration. E tem também o transition property, tá? Na qual eu vou definir quais propriedades que essa transição de estilos pode ser aplicada, tá? Para fazer esse delay, para usar o delay ou para usar a duração, eu tenho, portanto, que especificar quais propriedades estão sujeitas a sofrer este efeito de transição, certo? E aí, se eu utilizar, por exemplo, o shortcut, né, eu vou especificar qual que é a propriedade que eu quero, qual que é a duração e qual que é o delay. Não necessariamente eu preciso especificar as 3, tá? Eu posso especificar só a propriedade de duração, por exemplo, não especificar o delay, ele já vai assumir que por padrão é 0, certo? Para começarmos, opa, já passei aqui, né? Mas para começarmos com o exemplo, de fato, nós vamos fazer esta telinha que está aqui, mas vamos lá no nosso VS Code, vamos tirar daqui, vou criar uma pastinha aqui, que agora vai ser o Transition Transform, Transition e Transform, não dentro do Assets, não vi que eu estava ali, vou vir para cá, e vamos começar, portanto, com o Transition, então, new file, transition.html, HTML5, vou colocar aqui, então, o Transition, eu vou criar também já o CSS, o Transition CSS, vamos já deixá-lo aberto bonitinho. E de fato, já que eu já revelei o exemplo, eu vou fazer o seguinte, tá? Vou tentar simular o exemplo aqui do slide anterior, só para a gente não ver o código e ir trabalhando aos pouquinhos, tá? O objetivo vai ser fazer esta página aqui, de forma que a hora que eu estou com o mouse, tá, em cima de um link, esse aqui é um link que eu personalizei ele para aparecer com um botão, ele troque de cor, mas faça uma troca um tanto quanto suave, e esse logo da empresa também a gente vai ver que a hora que carregar a página vai dar um tempinho e ele vai começar a expandir dentro da página, vai dar um efeito, na minha modesta opinião, até que legal. Mas vamos começar dispondo os itens dessa página. Então, eu vou começar aqui com um header. Dentro desse header vai ter um H1 e dentro do meu H1 vai estar escrito empresa, algum tipo de empresa, certo? E aí depois, dentro do meu body, também terei o main. Dentro desse main eu vou ter aqui um lorem y, tá?
E dentro do header também, né, além da empresa, eu tenho os botõezinhos que eu mostrei os botões. Esqueci de colocar os botões, então fazer um nave. Vou colocar links, por enquanto, links para a própria página, que eu não vou criar outras páginas mesmo. Então, vou colocar aqui início. Colocar um outro azinho aqui que vai ser o sobre. Vou colocar um outro A que vai ser o contato. Ok? Vou colocar essa página lá no browser. Coloquei aqui. Então, neste momento, nós temos essa página feinha, por enquanto, tá? Vou começar estilizando os links, tá? Que estão dessa forma. Vou lá no meu Transition CSS, vou falar. Então, vou selecionar o Nave e todo o link que tiver dentro do Nave, aí tanto faz ser dessa forma, que eu vou pegar os mesmos elementos, né? Eu vou colocar aqui um background color, coral. Eu vou colocar a cor do texto branca. Eu vou tirar a decoração do texto, então não vai ficar com underline. Eu vou colocar um padding 10px em todos os cantos. Eu vou colocar uma borda, tá? Um px solid. Eu vou colocar uma cor um pouquinho mais escura que o coral. É o Sadler Brown, certo? Marronzinho um pouquinho mais escuro. E colocar o border radius de 5px, certo? 5px. Ok? Dessa forma, então, tem meus linkzinhos aqui de navegação, parecido com botões, certo? Um pouquinho mais bonitinhos, inclusive. E aí eu quero fazer o seguinte, né? Quero colocar um hover, né? Então, nave e hover. De forma que, a hora que eu tiver com o mouse por cima, portanto, eu vou trocar o background desse botãozinho aí para o marrom, certo? Feito isso, atualizei, ó. Então, a hora que eu passo o mouse por cima, tá trocando para marrom, então tá funcionando, mas perceba que a troca é imediata, né? Passei o mouse, ele já trocou. Mas é comum, inclusive, nas bibliotecas de CSS e nas páginas mesmo, a hora que a gente coloca esse mouse por cima, ele dá um delayzinho não, né? Desculpa, ele demora um pouco para trocar de cor, ele troca de cor de maneira mais suave, né? Não faz essa troca brusca. Então, como que eu faria para reproduzir esse efeito? Deixar no meu site bem mais bonito, tá? Então, dentro do Nave, eu vou falar, ó, esse Nave A, ele está sujeito à transição, tá? Então, vou aplicar a propriedade transition dele. Perceba que ele dá até a palavra-chave all, que significa todas as propriedades passíveis de transição. Não são todas as propriedades do CSS que podem sofrer transição, mas o all vai se referir a todas essas propriedades, tá? E aí, eu posso, se eu utilizar o transition por si só, né, eu posso utilizar aquele shortcut. Então, se eu quiser só trocar o fundo, né, seria o background color, seria copiar este fundinho, essa propriedade, perdão, tá? E o tempo que eu quero que essa transição demore, tá? Isso eu estou utilizando o shortcut. Então, aqui primeiro eu vou utilizar esse shortcut, depois no outro efeito que eu for fazer, eu vou utilizando cada propriedade individual, certo? Então, eu falei, ó, você vai aplicar a transição no background color, certo? E vai demorar 1 segundo. Então, vou colocar aqui, certo? Ó, a hora que eu passar o mouse por cima, ó, perceba que a transição está bem mais suave, certo? Se eu colocar aqui, exagerar um pouquinho, vou colocar 3 segundos para fazer essa transição, certo? Atualizei, tá? Perceba que como é feita uma aplicação de estilo, inclusive esse estilo está passível de transição. A hora que eu atualizo minha página, ó, perceba que a hora que ele vai passar da cor normal pro primeiro laranja, ele já dá esse delayzinho, tá? Então, a hora que eu passar o mouse, eu percebo que ele está bem mais suave, só que aqui é muito devagar, tá? Eu uso em geral entre 1 segundo e meio segundo para fazer essa troca, tá? Certo? Nesse exemplo, particularmente, eu gostei mais do 1 segundo para fazer a minha troca, tudo bem? Então, passando o mouse aqui, ele vai trocando, tá, o fundo do elemento de maneira mais devagar. Além desse período de tempo, existem palavras-chave, tá? E eu deixo um material complementar para vocês que existem várias palavras-chave, desde o começo de transição mais acelerado, um final mais suave, um começo mais suave e um final mais acelerado. E eu deixo um material complementar para vocês, tá? Bom, e eu vou aplicar um efeito aqui no meu H1, certo? Para a gente poder trabalhar todas as propriedades individuais e dar um efeito, mostrar um outro tipo de efeito que eu posso fazer que não seja causado somente pelo hover, tá? Então,
eu vou estilizar o meu H1, tá? Eu vou querer alterar a cor dele, certo? Color, vai para um Light Sky Blue, daquele H1. Vou colocar aqui o font size, vou aumentar um pouquinho a fonte também, tá? Eu quero que o font size ele vai ser passível também dessa transição. Então eu quero jogar a fonte para 4 Rain, certo? E aí eu vou trabalhar com as propriedades individuais. Eu quero o seguinte, ó, primeiro, tá? O meu transition delay, eu quero que você demore 2 segundos para começar a fazer esta transição, certo? Depois eu quero que a duração da transição, tá? Ela dure 1.5 segundos. Essa transição é um pouco mais lenta aqui do meu botão. E eu quero, tá, que as propriedades passíveis dessa transição sejam a cor, tá, e font size. Eram essas duas propriedades aqui, como propriedades passíveis de transição. Depois eu vou tirar uma e a gente vai ver o que vai acontecer a hora que eu tiro uma ou outra daqui. Tudo bem? Então, salvei. Vou atualizar meu site. Agora, ó, atualizei. Não aconteceu nada, mas passado um tempo, o meu delay que eu especifiquei, ele foi lá e fez a transição que eu especifiquei também. Tá? A transição que eu especifiquei é trocar a fonte e trocar a cor, já que essas duas propriedades são propriedades de transição, certo? Então, se eu troquei essas propriedades no CSS, elas sofrerão a transição. Tudo bem? O que acontece, por exemplo, tá? Se eu tirar a cor como propriedade de transição? Ó, atualizei, ela já fica alterada e a única propriedade de transição que restou aqui, que era o font size, então só ela que sofreu o efeito de transição, certo? Então, tudo que tiver listado nas propriedades, se eu trocar a propriedade, ela vai sofrer esta transição. Bem, então, aqui a propriedade transition. Existem outras subpropriedades, vamos dizer assim, do transition, tá? Deixei no material complementar. Essas três são as principais. Tá? Bom, além do transition, neste tópico aqui, nós temos a propriedade transform, tá? Qual que é o objetivo aqui da propriedade transform? O objetivo da propriedade transform é que nós podemos alterar os elementos da nossa página. Por exemplo, eu posso alterar o tamanho do meu elemento, que no caso aqui é a escala. Eu posso alterar a inclinação do meu elemento. Eu posso alterar, inclusive, o posicionamento do meu elemento, tá? Essas são só algumas propriedades, algumas funções, tá? Que isso daqui são funções que eu posso aplicar dentro da propriedade transform, certo? E eu posso, inclusive, aplicar mais de uma propriedade, mais de uma função, tá? Transform ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso causar uma transformação no meu elemento que altere a escala e altere a posição dele na minha tela, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o exemplo novamente, só com a telinha, tá? Para a gente ver onde nós queremos chegar. Tá aqui, dei zoom demais. Qual que é o objetivo, então? Eu vou vou usurpar o exemplo anterior, tá? Só que aí eu vou colocar como se fossem uns cardzinhos de produtos, como se eu tivesse cards de produtos. Só que a hora que o usuário passar o mouse em cima desses cardzinhos de produto, eu vou fazer, não tão parecido, mas com que nem aqueles ícones que tem no MacBook, né? Você passa o mouse em cima, o ícone pega que está com o mouse em cima, ele aumenta de tamanho para destacar. Fala, olha, você está aqui com o mouse em cima de mim, tá? Então é isso que eu vou fazer. Então o normal dele vai ser o verdinho. Quando eu tiver com o mouse em cima, ele vai ficar com o fundo cinza. Eu vou aumentar o tamanho, percebe que o tamanho dele está maior que o dos outros, e eu vou ainda rotacionar esse cara aqui. Então vamos lá. Vou criar um outro HTML aqui, que é o transform.html. Eu vou criar também o transform CSS. Vou colocar aqui o HTML5, tá? Eu vou criar o link para o CSS, que é o transform CSS. Aqui meu título também vai ser o transform. E eu vou copiar aquele conteúdo tanto do body aqui,
quanto do CSS. Então, vou jogar aqui o conteúdo para dentro do Transform. Vou pegar o conteúdo do meu CSS aqui do Transition, tá? Opa. Eu vou jogar aqui para dentro do Transform. Então, vamos carregar essa página. E, obviamente, vai estar idêntica à anterior. Certo? Só está com a diferença do meu zoom aqui. E eu vou criar aqueles cardzinhos ali embaixo, tá? Para criar aqueles cardzinhos embaixo, eu vou fazer umas divs e colocar uma classe para esses elementos, tá? Então, vamos voltar aqui no Transform. Dentro do main, tem o y aqui. Posso até tirar, que eu não vou mais usá-los, tá? Vou criar uma div, tá? E eu vou atribuir uma classe item, tá? Todas elas terão essa mesma classe. E aqui vai ficar o produto 1. Vou criar uma outra div, só que vai ser o produto 2 e o produto 3. E agora eu vou colocar um estilo inicial para minha classe item, tá? Primeiro, que se a gente pegar, né, atualizar esses caras, eu tenho aqui produto 1, produto 2 e produto 3, sobreposto, inclusive, tá? Mas tá um elemento por linha, tá grudadão, né? Esse link que eu coloquei aqui em cima. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer é dar um respiro desse meu main para a parte de cima, tá? Então, vou colocar aqui no meu main, tá aqui. Na verdade, eu vou dar uma margem do nave mesmo, né? Pode ser também meu nave. Vou colocar aqui uma margem 25 em cima e embaixo, né? Já facilita, 25 px e 0 px nas laterais. Beleza, já separou as minhas divs. Cada produto daquele ali, então eu vou começar estilizando a minha classe item, tá? Eu vou colocar um background color, vou colocar um light green. Então, nesse momento temos todo mundo com um fundinho verdinho, tá? Meus produtos estão colados, então eu vou colocar aqui um padding 10px. Eu vou colocar, que eu não quero que eles fiquem um por linha, eu vou colocar o display, vai ser inline block. Eu vou dar um width para cada um de 200px, eu vou dar um height para cada um, uma altura de 400px, só que se eu fizer isso, né, vai ficar um meio juntinho do outro. Eu vou dar uma descolada deles, então eu vou colocar um margin right de 45px, tá? Só para dar uma pequena separada, certo? E além disso, só para ficar mais fidedigno ao meu exemplo, né? Vou chegar lá no meu main, eu vou colocar margem 0px alto, e aí o width pode ser de 80 viewports width. Então, fica um pouquinho mais para o centro aqui, né? Lembrando que eu não estou fazendo eles ocuparem todos os espaços, eu posso aumentar o espaço, a margem só do primeiro produto, enfim, mas vou deixar dessa forma mesmo. Vou aumentar também, vou colocar uma margem no meu main, tá? Vou colocar aqui, colocar mais uns 60 pixels, só para jogar um pouquinho mais para baixo, tá? Ele colocou a margem no meio em cima e colocou embaixo aqui também, tá? E agora eu quero fazer o seguinte, tá? Vamos supor que o primeiro passo que eu quero hora que eu tiver com o mouse em cima do meu item, eu quero trocar o fundo dele. Então, background color, colocar aqui foi, acho que foi light gray que eu usei. Foi bem besta, né? Esqueci do hover. Certo? Então temos aqui, né? Na hora que eu estou com o mouse em cima do meu produto, ele troca de cor. Só que a gente viu que essa troca que eu estou fazendo aí não é muito, vamos dizer assim, apropriada para este momento. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou querer que todas as trocas que eu fizer, então agora eu vou utilizar a palavra-chave all, elas demorem 0,5 segundos, certo? Atualizei a página. Então, ó, certo? Um pouquinho mais suave. E além disso, eu quero transformar esses itens. Na hora que o cara tiver com o mouse em cima, por exemplo, eu quero aumentar o tamanho dele, tá? Então, se eu quiser fazer isso, eu vou fazer que a hora que o cara tiver com o mouse em cima, eu vou transformar esses caras. Por exemplo, eu vou transformar
ele em escala, tá? E aí se eu colocar o valor 1, significa a mesma escala que ele já tem, tá? Eu vou multiplicar, esse daqui é o valor multiplicador. Então se eu atualizar esse cara, ó, passei meu mouse, não mudou absolutamente nada. Mas se eu colocar, por exemplo, 1.2, eu já vou aumentar o tamanho daquele cara em 20%, tá? Então, ó, deixa eu dar transição ali, transitou. A hora que eu for, ó, aumentei o tamanho dele em 20%, tá? Só que esse 20% ficou muito grandão, então eu vou voltar para 1.1, certo? Coloquei aqui, aumentando o tamanho do meu produto em 20%. Eu quero também rotacionar esse cara, então eu vou utilizar a função rotate. Eu quero rotacionar ele em 5 graus, tá? Então, 5 deg, que vem de degrees, que é grau em inglês. A hora que eu atualizar este carinha aqui novamente, ó, vou passar o mouse, ele vai aumentar o tamanho e vai dar uma rotacionadinha. Aumentou o tamanho, deu uma rotacionadinha, tá? 5 graus eu achei muito, vou deixar aqui para 3, certo? Uma pequenina inclinada, certo? Mas perceba o seguinte, né? Se eu fosse fazer igual o efeito do Mac, por exemplo, né? Ele aumenta só o tamanho do botão, né? Para as laterais e para cima, certo? Ele não aumenta, expande aqui para baixo também. Então, o que eu posso fazer? Na hora que eu fizer todos esses efeitos, eu quero transladar, tá? Só que só no eixo Y, só nesse eixo. Eu quero que ele sobe um pouquinho, porque ele está aumentando para baixo, mas eu vou fazer ele subir um pouquinho para compensar o tanto que ele estaria descendo, né, que ele estaria aumentando o seu tamanho para baixo, certo? Então eu vou colocar aqui o translate, então eu quero só no eixo Y, eu quero que ele translade menos 20 pixels, ou seja, no ponto Y ele vai subir, né, 20 pixels, vamos ver se é um valor bom, tá? Deu certinho aqui, ó. Tá? Então agora, em vez de ele ir para baixo, ele está indo um pouquinho para baixo, na verdade poderia colocar um pouquinho mais, mas ó, o efeito é que ele só está indo para cima, certo? Lembrando que esse translate Y é só para o eixo Y, tem o X, eu tenho o translate, tá? Que eu posso aplicar, transladar tanto no eixo X quanto no eixo Y, ok? Então essas são as principais propriedades que eu deixei aqui para vocês, principais funções, perdão, do transform, mas essa é especificamente, tá? Se vocês rolarem aqui, tá? Tem um número bom de funções aqui para vocês brincar. E aí eu deixei todo o material complementar para que vocês vejam, tudo bem? Então, pessoal, é isso e até o próximo vídeo.